Aí, George, como é que tá a letra pra você? Tá boa aí? Tá boa, sim. Tá boa? Então Uhum. pronto. Pode começar aí o título e pode ficar à vontade para ler, viu? Aí você que direciona aí. Se quiser dar uma pausa para algum irmão fazer algum comentário, não, fica à vontade. Certo. Qualquer coisa, os irmãos também podem me interromper aí que eu paro na hora. A morte de Cristo para o pecado e nossa identificação com sua morte. Podemos ver pela lista acima que o aspecto da morte em Romanos 6:2 tem a ver com o fato de o cristão estar morto judicialmente, e isto como um resultado de nossa identificação com a morte de Cristo. É importante entender que o foco deste capítulo é sobre um aspecto da morte de Cristo diferente daquele que Paulo abordou na subdivisão anterior da epístola. Naquela parte inicial da epístola foi a morte de Cristo por pecados, capítulo 4, versículo 25, o capítulo 5, versículo 6, o 8 e etc. Aqui é a morte de Cristo para pecado, capítulo 6, versículo 10. Sua morte para o pecado não é fazer expiação, mas romper suas conexões com o pecado. Os irmãos estão conseguindo entender? O áudio tá bom? Para mim tá ótimo aqui. Tá bom o áudio, mano. Quando quiser continuar é só falar, viu? É o seguinte. Certo, então eu vou continuar. Se o irmão tiver alguma coisa para falar, só me interromper que eu paro. Pode ser uma surpresa pensar que Cristo tinha alguma conexão com o pecado, porque as Escrituras deixam claro que ele não tinha a natureza caída pecaminosa. A palavra de Deus protege cuidadosamente a glória de sua pessoa quanto a isso, afirmando que nele não há pecado. 1 João 3,5. De que maneira, então, o Senhor esteve conectado com o pecado? Na verdade, começou no momento em que ele entrou nesta cena, um ambiente de pecado, em seu nascimento. Ao viver aqui, entrou em contato imediato com o pecado e sua natureza santa o repudiou. Assim, ele sofreu constitucionalmente por estar no próprio elemento do pecado, completamente identificado com ele como o emissário do pecado, embora não tenha sido contaminado pelo pecado pessoalmente. 2 Coríntios 5:21, Hebreus 7:26. Ele permaneceu diante de Deus no lugar do pecado e levou a consequente condenação do julgamento do pecado. Romanos 8:3. Mas ao morrer, ele saiu da esfera do pecado e assim se separou dele, para nunca mais entrar em contato com ele. Cristo agora não está mais em contato com o pecado. J.A. Triste, seria triste.
colocou desta forma: tendo vindo a este mundo, ele tinha a ver com o pecado de todos os lados, e foi finalmente para a cruz para ser feito pecado por nós. Agora ele não tem mais nada a ver com o pecado para sempre. Esse ponto de Cristo ter de uma vez morrido para o pecado, a gente pode estar lendo Romanos 6, versículo 10. Romanos 6, 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A gente sabe, a gente estudou na última aula, na última live, que acerca das mortes, né, os aspectos da morte, e nós vimos que morte é separação. O Senhor, ele sempre esteve separado do pecado. Mas então, que conexão ele tinha aqui, como o irmão fala, com o pecado? É por estar em um corpo perfeitamente humano, porém sem uma natureza pecaminosa, pecado à parte. Ele não poderia pecar. Muitas pessoas, às vezes, já disseram, né, com uma doutrina, que Cristo não pecou, mas ele poderia ter pecado. Isso não é verdade. O pecado não tinha lugar nele, não tinha contato nele. Apesar de ele ter andado aqui no mundo em um corpo perfeitamente humano, ele não tinha natureza pecaminosa. Então ele não poderia pecar. Mas ele estava aqui tendo uma certa conexão com o pecado. Por quê? Porque era justamente o que ele veio, uma das coisas que ele veio, pelo qual ele veio para julgar. E para nosso favor, né, colocar nesse lugar de morte. Tem uma passagem que é Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 16 ao 18. E diz assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Primeiro aspecto da primeira subdivisão da Epístola de Romanos, que ele veio para expiar os pecados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, se
ele tivesse se feito anjo, vamos supor, haveria salvação para os anjos. De algum modo Deus poderia, mas não. Ele tomou da descendência de Abraão. Ele se fez homem para ser semelhante, né, em tudo a nós. E nessa semelhança de estar próximo ao pecado, nesse ambiente hostil que é o mundo, é que ele teve essa conexão de proximidade, mas o pecado não tinha lugar nele. É sempre bom ter isso em mente. Darby traduz pecado à parte. Mas em relação à tentação, aqui diz que naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu. Aqui é uma prova de que o pecado não tinha lugar nele e nele não há pecado, conforme foi lido o versículo de 1 João. Porque se houvesse pecado nele, haveria resposta para a tentação, mas não havia. Por isso que ele padecia quando tentado. Nós, quando somos tentados, nós não padecemos. Pelo contrário, há uma resposta em nós. Há uma velha natureza em nós que deseja ceder ao pecado, que deseja ceder à tentação, melhor dito. Então, a tentação, ela encontra algo em nós, mesmo sendo um cristão. Por isso que a gente deve fugir de se ocupar com as coisas de Deus. Fugir, como os irmãos já falaram em outras lives, como José, né? E se ocupar com as coisas de Deus. Porque quando a gente é tentado, nossa velha natureza até gosta disso. Agora, porque ela só sabe pecar, né? Agora o Senhor não. O Senhor, sendo tentado, ele padeceu. Ele sofria com aquilo, porque não tinha entrada nele, não tinha lugar nele, não encontrava resposta nele. Por ser santo, o santo, puro, perfeito e eterno Filho de Deus. Ok, irmão. Então eu vou continuar lendo o texto aqui, tá bom? Aplicando aos crentes o princípio da cabeça federal de Cristo, temos o direito de nos ver como separados do pecado e não mais participantes de todo esse princípio de vida. Mesmo que ainda tenhamos a natureza pecaminosa em nós, podemos dizer que morremos com Cristo, versículo 8, e assim estamos mortos para o pecado, versículo 2. Nossa conexão com o pecado e com seu estado de iniquidade foi quebrada, pois não poderia haver uma ruptura mais completa com algo cuja morte produz.
Neste capítulo, Paulo personifica o pecado e o vê como um mestre maligno que domina e controla os homens, seus escravos, em seus pecados. Ele mostra que um mestre tem exigências sobre seu escravo, mas apenas enquanto o escravo viver. Uma vez que o escravo morre, seu mestre não tem mais poder sobre ele. Então, assim é conosco. Nós morremos com Cristo, e o pecado agora não tem direito sobre nós. Como é que está como é que tá o entendimento aí, as irmãs, outros irmãos também, estão com calma aí, entendendo essa questão aí? Esse finalzinho aí que o irmão falou foi bem decisivo, né? Heber também falou aí, foi muito bom aquela definição também, aquela explicação junto com o que o irmão falou. Então é interessante, né, nesse finalzinho aí, que isso é verdadeiro, né? Isso é real, mas como é que a gente consegue viver essa realidade? Por fé e dependência mesmo em Deus, é crendo no que ele está falando, tomando para si isso aí. Isso é realmente, isso aconteceu mesmo. Assim como Cristo morreu ali na cruz, como ele foi julgado ali na cruz, por causa dos nossos pecados, nós que fomos incluídos nessa morte aí, isso também é real. Os irmãos aí, se tiver algum tipo de dúvida, precisar que volte, fale de mais algum assunto, viu? Não só as irmãs, mas algum outro irmão aí também. Fique à vontade aí, que é com calma mesmo. Um pouquinho que a gente absorve abre um horizonte para a gente. A palavra de Deus, ela é infinita, né? A gente não vai aprender tudo, né? Como a gente sempre fala. Então, um ou dois pontos que a gente aprenda já abre um horizonte para a gente. Então, os irmãos aí, se tiver alguma coisa, de precisar voltar para falar mais uma vez algo, ou explicar melhor alguma outra coisa, fique à vontade, irmãos, viu?
Não pode passar para outro tema, né? E essa reflexão, irmãos, sobre o Senhor Jesus, né, que começou lá no início, né, que o irmão Web explicou aí um pouco, é muito importante também refletir sobre isso, porque na maioria dos lugares se pregava o contrário, né, essa questão, tinha um entendimento bem errôneo, né, quanto a esse ensinamento. E muitos até pregavam, né, no passado, né, eu vi muito isso, como se fosse uma forma positiva, né, que o Senhor Jesus podia pecar. Muitos entendiam, entendem ainda assim, alguns ainda entendem assim até hoje. E pregava-se isso como algo positivo, falando assim, tá vendo? O Senhor Jesus, ele podia pecar, mas ele não pecou. Ele foi até o fim, mesmo sujeito ao pecado, mas ele não cometeu nenhum pecado. Então muitos pregaram isso. Eu ouvi essas pregações no passado, aprendi assim no passado, e vejo o quanto isso é grave. Porque está muito claro, né, que, como já foi lido aí, como está escrito, né, que é pecado à parte. Não havia nenhuma possibilidade de o Senhor pecar. Então é muito interessante refletir e falar mais sobre isso, porque talvez ainda tenha muitos que aprenderam assim, ou que ainda ouve pregações assim, isso vai deturpar totalmente, né, a doutrina, essa doutrina, o que está realmente escrito, que é a verdade. Esse é um engano, foi um ensino errôneo que foi pregado por muitos, e é muito interessante a gente bater nesse ponto, entender a gravidade disso. E os irmãos que dominam mais o assunto aí, se puder falar um pouco mais também sobre isso, é interessante. Há muitas figuras no Antigo Testamento que tipificam essa completa separação do Senhor em relação ao pecado. Um exemplo são os animais que eram sacrificados, eles deveriam ser sem mácula, sem mancha, né? Não poderia ter defeito, nenhum defeito, mostrando que, através disso, e o Senhor não tinha nenhuma falha, nenhuma mancha, nada. Também no maná que descia do céu, o pão que desceu do céu, diz que o orvalho caía primeiro e o maná caía sobre o orvalho. Isso mostrava que não tinha contato direto com esta terra, apesar de estar nesta terra. Havia uma separação entre a terra e o maná, e que era esse orvalho que caía primeiro, né? Que é água, né? E figura de purificação. Então, que deixava esse pão que descia do céu totalmente purificado das coisas desta terra.
E assim vai. Quando era sacrificado o cordeiro, era para queimar também os pés, a cabeça, a fressura. Então, por que tinha que matar o cordeiro e separar essas partes e queimar? Por que fazer assim? Por que não queimava já inteiro com tudo junto? Não, mas para deixar bem claro que tudo no cordeiro era perfeito, uma figura de Cristo, tudo nele era perfeito. Seus pés, fala do seu andar, um andar perfeito. Se fosse só os pés, talvez até teria algum fundamento para achar que o Senhor andou aqui perfeitamente e não pecou. Mas ele poderia pecar, mas não era só os pés. Também a frestura, né, são os órgãos internos, mostrando que o seu interior era perfeito, né? Então, tudo nele era perfeito. E por dentro, por fora, tudo. E tudo isso mostra que aponta para a perfeição do, do verdadeiro sacrifício, né? Do Cordeiro de Deus, né? Que viria, já veio, e que hoje se desconectou dessa cena onde o pecado tinha... Moeber, desculpa te interromper. A gente poderia ir mais devagar, pegando os versículos e os lugares de cada fala que você está dizendo, para a gente ir anotando, porque quando alguém perguntar ou a gente passar por uma situação, é bom que a gente possa detalhar isso daí, porque como eu falei, isso foi pregado por muito tempo e ainda é pregado em muitos lugares. É muito interessante essas aplicações que você está fazendo aí, do Velho Testamento, porque fica melhor ainda, né, para a gente poder explicar. Se a gente puder ir devagar, e cada versículo, né, que você está falando aí, se você se lembrar, vai ser legal aqui para a gente ir anotando. Ok. O irmão ali já pegou os versículos um pouquinho mais para cima, Levítico 3. Ah, não, já está marcadinho ali. Na verdade, era um pouco mais para baixo ali. Não, mas não é essa passagem. É onde fala dos pés também, irmãos. Deixa eu achar aqui. Se algum irmão lembrar e puder ajudar, fico grato. Um pouquinho, irmão. Tô tentando ver aqui também. Se algum irmão achar aí, só sinalizar. É Êxodo 12, 9, não? Acho que é Êxodo 12. Parece que é Êxodo 12, 9. Exatamente, mano. Obrigado. Então, ali, falando do cordeiro, diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, né? Tá falando da Páscoa ali, né?
E aí, se não assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Então, tudo nele era perfeito. A sua cabeça perfeita, os seus pensamentos perfeitos, né? Quando era tentado, ele não encontrava resposta nele. Ele padecia sendo tentado, diferente de nós. Seus pés, né? Seu andar perfeito, não tinha um passo sequer em falso, perfeito. E a sua fressura, ou seja, os órgãos internos, perfeitos também. Então, tudo no Senhor perfeito. Isso mostra que nele não havia falha, não havia pecado, não tinha entrada, né? E é interessante porque quando Satanás veio tentar o Senhor, agora os irmãos me ajudem também nessa passagem, hein? Me veio na mente agora, mas não estou lembrado exatamente da tentação. Aí primeira tentação, ele fala assim, né? Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E o que o Senhor diz, né? Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, Satanás começa a apelar ali para ver o interior do Senhor. E ele fala que o interior do Senhor não seria sustentado somente por um alimento, como que um corpo físico, mas também haveria um alimento espiritual que o sustentaria. E entendendo que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, né? Então, Satanás, ele é muito mal, né? Ele vai direto tentar o Senhor nisso, né? Porque o Senhor, nesse sentido, ele sentia fome, sede, né? Era um perfeito homem aqui, mas nunca deixou de ser Deus. E então ele vai e tenta isso, apontando para o interior, que estaria fazendo aplicação com as fressuras lá. E aí o diabo o leva a um alto monte e mostra num momento de tempo todos os reinos do mundo. E ele diz: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quer. Porém, se tu me adorares, né, tudo será teu. Então aqui nessa tentação, ele está falando agora do quê? Ele está falando da, da cabeça, porque aponta para aquilo que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Para ver se alguma coisa atrairia o Senhor quanto aos reinos, né, e as glórias, né, quanto à sua cabeça. Mas o Senhor não tinha seus pensamentos voltados para cá. Seus pensamentos sempre foram pensamentos eternos, como Ele é eterno. Então aqui nos fala também, fazendo uma conexão com a cabeça. Ó. E aí, Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E daí ele leva também o Senhor a Jerusalém e o coloca sobre o pináculo, um pouquinho mais para cima, mano, 9, pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos para que nunca, atenção agora, irmãos, olha só, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Então agora aqui a conexão está lá com os pés daquele cordeiro, né? Que passou pelo fogo.
o Senhor vai dizer que não deveria tentar a Deus, né? Senhor teu Deus. De fato que se ele fosse tropeçar em alguma pedra, miríades de anjos estariam ali para socorrê-lo. Mas ele não ia provocar esta situação. Ele não iria tentar a Deus. O seu andar sempre foi perfeito. Mesmo que se ele fosse tropeçar, alguém o sustentaria, mas ele não tropeçaria. Por quê? Porque nele não tinha entrada para o pecado. Não havia possibilidade de tropeçar. Não havia necessidade de qualquer anjo o suster. Ele perfeito, mesmo que por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos, porque o homem, na escala da criação, ele é menor do que os anjos, né? Isso é Hebreus, capítulo 1, não me falha a memória. Hebreus, capítulo 2, versículo 6 a 8. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para o que visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Até aqui, pode ser. Então ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Na escala da criação, o homem está abaixo dos anjos. Ele é menor. Mas esse homem aqui, que eu gosto de pensar que talvez os próprios anjos estivessem questionando a Deus, quem é aquele homem para que dele te lembres? O filho do homem para o que o visites. Tu fizeste um pouco menor que os anjos? De glória e de honra o coroaste? Logicamente, faz uma aplicação a Adão antes da queda, mas em figura também, quem é aquele homem lá? Para que Deus tenha interesse nele. Para que Deus diga, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a resposta. Então, o Senhor, ele perfeito. Todas as figuras do Antigo Testamento, ele perfeito. Faltou um versículo que eu citei que é sobre o maná. Ele cai, é em Êxodo também, irmãos. Agora eu não tenho de cabeça aqui. Não puder achar, mas o maná ele caía sobre o orvalho. Só para não ficar nas minhas palavras. Irmãos puderem ajudar, se não me falha a memória. Era em Êxodo. Êxodo 16. Obrigado, irmão. Êxodo 16, versículo... Não estou achando agora aqui. Êxodo 16, versículo... Oi? 14?
Pode prosseguir, que eu ia dizer que eu coloquei aí, que eu achei também em Números 11:9, também fala. Ah, sim. E alçando-se orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E Êxodo 16, 14, né? É aquilo que foi lido. Isso aí. O orvalho caía primeiro. Então, e caía o maná sobre o orvalho. Tinha uma outra passagem que falava exatamente isso. Só que eu não estou achando agora. Mas é interessante porque também fala dessa separação do Senhor em relação às coisas terrenas, apesar de estar aqui, ser perfeitamente homem, ele estava ali, esse versículo mesmo, Números 11:9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Exatamente isso. Obrigado, irmão. Então, realmente, o Senhor, apesar de ele estar aqui nesse mundo, ele sempre esteve acima deste mundo em relação ao pecado, né? O pecado não tinha entrada nele, sabe? Ele andava impermeável ao pecado. Até aí, mano. Desculpa ter se prolongado. A palavra de Deus, ela é perfeita, né? E existe a nossa deficiência em não conseguir enxergar na palavra de Deus essas figuras que fala do Senhor, né? Como o irmão colocou aí. Então, o Antigo Testamento fala muito do Senhor em sombras e figuras, né? Tanto se acho que é em Hebreus que está escrito, que fala assim, não sei se é Hebreus ou se é outra carta, que mas para nós essas coisas foram feitas, sombras e figuras, mas a realidade é Cristo, na melhor versão que tem. Não sei, não lembro também onde está agora. Vou ver aqui. Aqui em outras versões, deixa eu abrir aqui. Os irmãos pegam isso aqui, né? Fica melhor. Deixa eu ver aqui o Darby como tá também. O corpo é de Cristo. Nessa versão católica diz assim: a realidade é Cristo. Então, isso aí que o irmão falou, muito precioso isso, né? Muito bom. Relembrar que o Antigo Testamento fala muito do Senhor. Vamos encontrar ele lá em figuras, pré-figuradas em
dos animais, sem mancha, sem mácula, né? Sem nenhum defeito. Até mesmo a questão ali do maná, né? Em muitas coisas. Então a gente encontra o nosso Senhor perfeitamente nas Escrituras, assim como Ele é. É muito bom a gente meditar nisso. Por isso que os irmãos às vezes falam, né? Que a gente tem que ter o cuidado em tocar nessa pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, né? Tocar, que eu digo assim, na questão do nosso falar, o que a gente considera o nome do Senhor, porque muitas vezes a gente abre a boca, né, e lança o nome do Senhor Jesus assim, de qualquer coisa, até como jargões, isso acontece, e a gente deveria ser mais cuidadoso com isso, né? O Senhor era perfeito, é perfeito, né? Um homem ressuscitado no céu. Aqui também, seu nascimento, 100%, desde a vinda dele até a saída dele aqui. Então, muito bom mesmo. Preciosíssimo. Até o próprio nascimento do Senhor, né? Ele não foi um nascimento como o nosso, né? Fruto de uma relação entre homem e mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? E de uma virgem, né? Mostrando que esta apenas serviu como uma barriga ali, né? De aluguel, né? Para, entre aspas, para conceber esse esse bebê que era o próprio Senhor vindo em carne, um corpo que foi preparado para ele. E, e isso é algo que nós nunca vamos conseguir entender, nem sequer arranhar isso, porque a encarnação do Senhor é algo que vai muito além de tudo, irmão, de tudo. Imagina que nós vivemos em um planeta. Esse planeta, ele faz parte de um sistema solar que tem alguns planetas, que faz parte de uma galáxia, tem muitos planetas, que faz parte de um aglomerado de galáxias, chamado aglomerado de Virgo, e nessa escala aí, eles chegaram a fazer uma estimativa de grãos de areia em todas as praias e desertos do planeta Terra, há mais planetas no aglomerado de Virgo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do planeta Terra. E esse aglomerado de Virgo faz parte de um superaglomerado, é um aglomerado de aglomerados de galáxias. Então isso é o que eles chamam de o universo observável. Então, dentro disso, é bem plausível dizer que o Senhor veio e nasceu como um bebê em um grão de areia, que é o tamanho do planeta Terra perto dele. E ele está acima de tudo. Ele mede o universo com os seus dedos, com a palma de sua mão. Então, como entender esse Deus que é maravilhoso, que é um Deus em três pessoas distintas, que está acima de tudo, que é maior que tudo, vir em um corpo de carne e ossos, em
um planeta que é menor que um grão de areia para ele, nascer como um bebê numa manjedoura, não havia lugar para ele. As raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não teve onde reclinar a sua cabeça. Como entender isso? Não entendemos, irmãos. Não entendemos. Mas aceitamos porque foi isso que aconteceu. E por isso, e não somente por isso, ele é digno de ser adorado. Mesmo que ele não tivesse feito nada, ele já seria digno de ser adorado por quem ele é. Mas pelo que ele fez, ele é digno de ser não só adorado, mas louvado. Ele é maravilhoso, irmão. E temos que reconhecer quão ingrato nós somos. Diariamente falhamos. Esse versículo expressa muito bem o homem natural, né? E que não busca Deus. E que não consegue entender as coisas de Deus. Mas mesmo nós, hoje, sendo espirituais, não somos mais naturais, né, irmão? Nós somos espirituais hoje, já nascemos de novo. Mesmo assim, essas coisas nós não conseguimos compreender. São coisas excelsas, né? Ou inefáveis, como Paulo disse também, quando esteve ao terceiro céu. Tá tentando lembrar aqui do versículo que Paulo fala, né? Com inescrutável. Acho que é em Romanos. É Esqueci. 11, final do capítulo 11, 33, eu acho. Vou botar aqui. Ó profundidade das riquezas. Profundidade das riquezas. Tanto são riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Tudo são riquezas profundas. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então já podemos encerrar, né, irmãos? A próxima semana, mais um tema. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui primeiro. Saber, considerar e apresentar-se.
esse é o próximo tema. Se eu não estou enganado, né? Porque eu estou voltando aqui a setinha. Deixa eu botar aqui de novo. Morte de Cristo e nossa identificação com sua morte. Então encerramos hoje esse. Próxima reunião, se o senhor permitir, saber, considerar e apresentar-se.